Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham com a nossa leitura do Alimento Diário. E já estamos no livro 4 da série Então Virá o Fim, que é esse amarelinho aqui. O título dele tem tudo a ver com essa cor, né? Essa cor amarela aqui, que é Senhor, revela a mim a tua glória. Pá! Do nosso amado Miguel Mar, né? Nós vamos desfrutar do sábado da primeira semana sobre ruminar a palavra para receber a visão. Ó Senhor Jesus. Pregar o evangelho, né, no tempo atual é a melhor coisa que tem acontecido em nossas vidas. Por quê? Porque no passado, pregar o evangelho, a gente só pregava mesmo quando tinha, assim, algum evento esporádico, né? Ah, hoje vai ter saída, hoje vai ter pregação. Só que hoje, com a comportagem dinâmica, a comportagem por hora, né? A comportagem por oportunidade, o posso orar por você? Nós podemos afirmar que estamos vivendo uma realidade extraordinária. Estamos vivendo genuinamente, diariamente, a todo tempo, a pregação do evangelho. Nós não estamos mais limitados à reunião da igreja. Hoje, temos cuidado de pessoas na rede de cuidado, na central de acolhimento, e até aqueles que são tímidos têm participado disso. Os nossos adolescentes, até as nossas crianças têm evangelizado, têm apacentado as pessoas. Que maravilhoso isso, né? Ó Senhor Jesus. E já que nós estamos vivendo o evangelho, estamos vivendo dessa maneira, nós precisamos ter bastante cuidado. Quando o Senhor Jesus estava com os discípulos, ele falou para os discípulos, né? Ele alertou, no caso, os discípulos, sobre o fermento dos fariseus. Mas os discípulos, mesmo estando com Jesus, eles estavam com a mente numa esfera terrena. Eles não conseguiam entender que o Senhor estava falando de algo espiritual. Hoje nós estamos ouvindo a palavra profética, não estamos ouvindo? Nós não podemos cair na mente. Nós não podemos ficar presos na esfera terrena. Porque a visão da igreja, a visão da edificação da igreja, ela é totalmente na esfera, da esfera celestial. Mas nós compreendemos o que é que isso significa para a nossa vida? Nós estamos realmente entendendo o significado dessas palavras? Nós não podemos entender tudo errado, como aconteceu com os discípulos. Porque eles acharam que? Eles acharam que Jesus falou sobre o fermento porque eles não haviam levado o pão. Olha que coisa. Quando Jesus ele percebeu que os discípulos não tinham entendido, né, o que foi que ele tinha dito ali, o que ele falou, ele perguntou para eles: por que vocês estão discorrendo entre vocês aí, falando entre vocês sobre não ter pão? Eles já haviam esquecido. Jesus falou: vocês esqueceram quando eu multipliquei 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 e sobrou 12 cestos cheios? Vocês também se esqueceram quando eu multipliquei aqueles 7 pães e nós alimentamos 4.000 pessoas e ainda sobrou 7 cestos cheios? O Senhor mostrou para eles que eles não conseguiam compreender aquelas palavras porque estava faltando fé. A falta de fé traz problemas na visão e na nossa percepção das coisas espirituais. Os discípulos eles não compreendiam porque a mente estava presa nas coisas terrenas desse mundo. Eles não tinham que inclinar a mente para essas coisas, eles tinham que inclinar para o espírito. Eles ainda tinham problema de memória, problema de esquecimento, porque eles não conseguiam lembrar daqueles milagres da multiplicação. Se o Senhor, na minha casa, multiplicasse o pão do jeito que o Senhor fez, eu jamais na minha vida ia esquecer. Como é que os discípulos esqueceram? O Senhor apresentou para eles 3 problemas. Primeiro, a falta de fé, a mente presa nas coisas terrenas desse mundo e o esquecimento. Isso deixa uma lição muito importante para cada um de nós. Esses 3 problemas, né, na experiência dos discípulos, mostra o quanto é importante ruminar para absorver a palavra profética. Porque quanto mais recebemos a palavra, a nossa fé aumenta. Quanto mais ruminamos a palavra, mais aumenta a nossa capacidade de compreensão. E a nossa mente, né, ela se inclina cada vez mais para o espírito, né? Aí nós conseguimos compreender e absorver as coisas espirituais, as quais se discernem o quê? Espiritualmente. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer aumentar a sua fé? Quer? Então rumine a palavra. Quanto mais nós ruminamos a palavra, mais fé surgirá, porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais você rumina, mais você compreende e você consegue discernir as coisas espirituais. Eu quero mostrar para vocês um detalhe interessante, né? Em Mateus
Quando Jesus fala essa passagem, né, que ele pede para os discípulos se acautelarem do fermento, ele fala que é o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas em Marcos, nessa mesma passagem, o Senhor já fala o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. É o mesmo fato narrado, mas sobre ângulos diferentes. A passagem de Marcos mostra que os discípulos não cogitam, eles não pensam nas coisas lá do alto, eles só focam nas coisas da terra. É por isso que o Senhor diz lá, né, que eles ainda não considerastes, é por ficar pensando nas coisas dos homens, não nos ajudará a compreender o que Deus quer falar. E ainda mostra que eles tinham um coração endurecido, um coração insensível a falar de Deus. Teus olhos, né? Eles tinham os olhos, mas eles não conseguiam enxergar. Eles tinham ouvidos, mas eles não conseguiam ouvir as coisas que o Senhor tinha preparado, as coisas que o Senhor estava falando. Eles não conseguiam entender as coisas, os sinais dos finais dos tempos. Ó, se esse for o caso, né? Se esse for o meu caso, se esse for o seu caso, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Precisamos ruminar a palavra profética, clamar ao Senhor, né? Com toda a sinceridade, realidade e bondade de Deus, para que Ele possa nos conduzir ao arrependimento. E isso vai mudar a nossa vida, né? Isso vai mudar a nossa vida. Porque a nossa fé, ela precisa aumentar. Eu lembrei até de um hino, né? E vem a fé, somente pelo ouvir, ouvir de coração a palavra de Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor possa guardar os nossos olhos. Precisamos ruminar a palavra, porque o ruminar abre a nossa visão. E nós conseguimos perceber, ter a percepção dos sinais, das coisas que têm acontecido, que vai trazer o Senhor de volta, que antecede a volta do Senhor. Precisamos estar apercebidos. Ó Senhor Jesus, os nossos ouvidos também precisam ouvir o falar adequadamente. Eu não posso ouvir e entender o que eu quero. Eu preciso estar sensível à palavra profética para que o Senhor possa me revelar a vontade do seu coração. E a minha mente precisa estar posta no Espírito. Não adianta eu ter bons olhos, ter bons ouvidos e a minha mente estar cogitando as coisas dessa terra. Que o Senhor possa nos guardar. Que nós possamos cogitar as coisas lá do alto, pensar, buscar as coisas lá do alto. Eu quero orar por vocês. Ó Senhor Jesus. Senhor, nos ensina, Senhor, a ruminar a palavra. Não nos deixe, Senhor, que venhamos a nos contentar só com aquela porção que recebemos. Senhor, nós precisamos ouvir, porque o ruminar, Senhor, nos faz tirar muito mais nutrientes, muito mais do que o Senhor quer nos dar. Senhor, nos ajuda a prosseguir, porque a nossa fé ela precisa ser aumentada. Os nossos olhos precisam ser abertos. Os nossos ouvidos, Senhor, precisam ouvir somente a Tua voz. Ó Senhor Jesus, que o Senhor continue nos guardando, continue nos alimentando e continue, Senhor, nos colocando na direção correta, na direção do reino, porque o Senhor nos colocou na vida da igreja para sermos vencedores e que nós possamos aproveitar cada oportunidade para negar a nós mesmos, para crescer em vida, para ouvir a Tua voz e praticar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.